é uma especialidade de muito risco, realmente. E a experiência faz diferença, né? Você já ter feito muitos casos, já ter visto muitos casos, isso tudo é uma vivência que não está nos livros, né? Quando você estuda num livro, quando você vê como é que se faz uma cirurgia, ela parece muito simples, porque no livro não tem sangue, não tem uma opção de outras coisas que podem acontecer no decorrer de uma cirurgia, né? Então, a vivência é muito importante. Você tem que estudar, mas a vivência é insubstituível. Então, eu acho que essa vivência vai dando segurança também às pessoas, que quando te chamam já sabem que você tratou de algum amigo, de outra pessoa, já tem uma referência. Eu acho que isso é importante, essa confiança pessoal é importante na esperança. Mas você também passa uma segurança e uma calma muito interessante também, né? Na vida real, assim. Né? Você não parece um... Não sei se você é ansioso particularmente, mas Não. no trato, assim, né? Parece você muito calmo, assim, que vai serenar as emoções alheias. Eu já parto do princípio que tudo vai dar certo. Até às vezes eu costumo brincar, digo, olha, o cirurgião que sai de casa para operar achando que vai dar errado, é melhor não sair, é melhor não operar, entendeu? Então eu já acho, em princípio, que vai dar certo. E eu nunca, mesmo em casos ruins, eu acredito até o final de que vai dar certo e que vamos conseguir vencer. E isso talvez me dê uma certa tranquilidade ou passe essa confiança para a família, né? Porque a família vem atrás de esperança e você tira. Então, eu procuro sempre manter a esperança e acreditar e fazer tudo que tem que fazer até o final. E muitas vezes a gente se surpreende, porque um caso que parecia perdido pode não estar e a gente deve ir até o final, lutando e tendo esperança. Eu acho que isso dá tranquilidade à família. E alguma vez você já pensou, não, eu realmente, eu acho que aqui fiz o que pude, não vai dar, e o organismo humano virou o jogo? Pode acontecer? Pode acontecer, mas eu vou sempre até o final. Eu enfim, não me lembro assim de um caso que eu tivesse jogado a toalha e que tivesse revertido. Mas com isso já tive vários ao contrário, né, de casos considerados perdidos e que nós fomos até o final e o paciente surpreende muitas vezes, né? Então, eu uma vez tive um caso que foi público há muitos anos atrás, e cada vez que eu fazia tinha que fazer uma coletiva de imprensa, eu dizia, olha, a coisa está indo. E tinha um jornalista que ficava sempre num cantinho lá no fundo. E ele fazia umas perguntas que eu via que ele estava bem informado, assim, ele tinha sondado outros médicos, não era pergunta de jornalista, né? Aí, quando tudo terminou bem, um mês depois, ele me telefonou e disse, olha, Paulo, se tiver alguma coisa, eu quero que você me trate, porque durante esse período todo eu ligava para vários médicos em outros estados e todo mundo dizia que você estava enganado, que isso era um caso perdido. E você foi até o final. Então, se eu tiver alguma coisa, eu quero que você me... E deu certo. E deu, e a pessoa saiu muito bem. Então, a gente... E foi um caso público, assim, que você pode mencionar agora? Não. Mas, enfim, foi um caso público e que muita gente achou que não tinha jeito e que era melhor jogar a toalha, e acabou que a pessoa está aí até hoje muito bem. Então, eu acho que a gente não pode jogar a toalha nunca. E é o que a família espera, que é que a gente lute, e eles querem sentir essa firmeza que você está no caso e que está com eles. Você acredita, o Dr. Elion Póvoa, que era uma figura encantadora, escreveu um livro chamado O Intestino, Nosso Segundo Cérebro. Você concorda com essas teses de que o intestino tem uma conexão muito forte com o cérebro, que hoje é uma tese que é motivo de congresso, sabe? Os nutricionistas com os probióticos, os prebióticos e os micro não sei o quê, passam horas discutindo isso. Você acredita nessa conexão? Não, eu acho que há alguma influência, não tem dúvida, mas não sei se chega a ser o nosso segundo cérebro, mas o que a gente se alimenta
e toda a flora que existe no nosso intestino é fundamental para absorver os elementos que o cérebro precisa. Mas, e cada vez mais nós vemos esse tipo de assunto, até depressão, que pode estar relacionado também ao tipo de absorção alimentar que você tem, o tipo, as bactérias que existem no seu intestino. Mas isso tudo, a gente não deve cair no exagero, né? Como é a história do canabidiol, né? São coisas que existem, mas que a gente tem que encontrar a dimensão certa da importância deles. Então, eu acho que a probiótica é muito importante, mas não sei se chega a ser o nosso segundo cérebro. Ou há um tipo de doença hoje em dia, eu nem sei se é uma síndrome ou uma doença, e hoje em dia, com esse politicamente correto, fica até difícil a gente falar e eu posso cometer uma gafe aqui. Eu queria falar do autismo, porque a cada dia mais parece que o autismo, eu não sei se ele ficou mais evidente, se os diagnósticos são mais precisos ou se ele efetivamente aumentou na nossa sociedade. Mas eu conheço, já entrevistei, por exemplo, nutricionistas mestres, assim, pós-doutoras e tal, que tiraram açúcar de um paciente, mudaram a alimentação radicalmente, tirando farinha, açúcar, um monte de coisa, e a pessoa não é que sarou, mas conseguiu uma interação maior, um olho no olho, um abraço. Teve um avanço importante. Leda, eu não lido com autismo, quer dizer, eu como neurocirurgião nem vejo pacientes com autismo. Agora, autismo é um assunto muito complicado, porque não é uma única doença, né? É um espectro autista, quer dizer, é um leque de variações sobre o mesmo tema, né? Então, você tem autistas leves e tem casos muito complicados. Então, é difícil de dizer se uma solução assim tão simples resolveria. É possível que em alguns casos sim, mas eu acho que é simplificar demais, entendeu? São doenças muito... A gente não sabe nem exatamente a causa, tem tantas possibilidades genéticas, distúrbio de desenvolvimento, tem tantas possibilidades. Eu acho que é um assunto ainda muito mal conhecido. Como é que você faz para se atualizar? Porque hoje em dia, eu acho que deve sair um artigo médico a cada segundo, né? Um artigo científico, uma revista científica, uma descoberta, uma tese. E muita bobagem, a maioria é para jogar fora. Porque as universidades, a vida universitária tem aquele dogma do P or P, que é publish or perish. Ou você publica ou você acaba na vida universitária. E tudo é contado pelo número de artigos que você publicou, pelo seu currículo. Então, as publicações são infinitas e, hoje em dia, muitas copiadas um dos outros, muitas sem nenhum valor. Então, é preciso selecionar. Quer dizer, eu recebo revistas médicas, eu passo os olhos e já sei se vale a pena ler ou não. Porque a gente já vê pelo assunto, se aquilo pode ter alguma contribuição ou não. Então, eu acho que você, com o tempo, vai aprendendo também a estudar, a não perder tempo de ler bobagem, né? Porque não dá para ficar acompanhando tudo que sai. E, naturalmente, isso causa as subespecialidades. Quer dizer, hoje não dá para você fazer neurocirurgia e ficar estudando autismo. Quer dizer, é uma coisa que está fora da sua área, né? Então, você vai cada vez ficando mais aprofundando. Porque você não tem como ler isso tudo, né? Então... E você estuda sempre? Eu passo os fins de semana lendo, e isso é um prazer enorme. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!